Senhor. Bom, meus irmãos, eu confesso aos irmãos, se eu gaguejar, os irmãos não liguem, por favor. Estou um pouco nervoso. Eu vim aqui no domingo, foi no domingo da ceia, o irmão Wanderson tinha pedido para falar comigo, e aí o irmão Douglas me convidou. E eu demorei para responder, porque a gente sabe o peso de estar aqui na casa do Senhor. E até ontem, meus irmãos, eu confesso que eu estava batendo cabeça para saber, oh meu Deus, o que é que eu vou falar? Eu fiquei, os irmãos sabem, eu trabalho ali em frente ao Céu Butantã, e eu fiquei no meio daqueles matos ali, subindo, pedindo a Deus, e só veio vento, irmão. Era uma tempestade enorme que veio. E hoje de manhã eu estava no meu trabalho ali na Santa Cecília, e eu pedindo a Deus, meu Deus, o que é que eu vou falar? E o Espírito Santo tocou em mim e falou, fala da minha graça. E eu falei, mas por quê? Ele falou, porque a minha graça é a única coisa que une todos nós. A graça de Deus, irmãos, é a única coisa que torna todos nós aqui. Porque você olha para o outro e ele diz, não tem nada aqui. É graça. E você olha para o pastor fala, olha, aqui não. É graça. Tudo é graça, irmãos. Quando nós olhamos para nós, e nós vemos em nós tantos defeitos, e muitas vezes nós viemos à casa do Senhor no domingo com a melhor roupa, perfumado, e quando nós olhamos, mesmo assim ainda não pagamos o favor que o Senhor fez por nós. Quando você olha para o irmão que está do seu lado, e você entende que ele está no mesmo nível que você é, dependente da graça. Porque é tudo graça. Se um irmão vem aqui e canta bem, é a graça. Se um irmão vem aqui e pipoca um pouquinho do Espírito Santo, é a graça. É a graça que nos move, é ela que nos justifica, irmãos. E eu falei, Senhor, me dá alguém na Bíblia, me mostra alguém que provou de uma graça na qual não merecia. E o Senhor Jesus falou, abre lá em Atos. Quando o irmão leu, meu Deus, eu fiquei muito feliz. E quando os louvores batiam com a graça, eu falei, meu Deus, muito obrigado. No livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 3, diz assim, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu não preciso contar a história de Saulo aqui para os irmãos. Eu pesquisei para ver se Saulo era careca, porque é um pouco parecido com o que estamos vivendo hoje. Mas Saulo não tem uma foto, eu não achei se ele tinha cabelo. Mas era um homem dominante, era um homem que acreditava que estava certo, acreditava que estava fazendo certo. Não poupava, ele invadia as casas, se fosse preciso, ele prendia mulheres, homens. Ele não ligava para isso, porque ele acreditava que estava fazendo o que era certo. Saulo movia céus e terras. A Bíblia diz que ele disse, olha, me dá papel aí que eu faço. Me dá autoridade que eu não tenho isso comigo. Mas diz a Bíblia, a palavra de Deus, que ele teve um encontro com a graça de Deus. Eu não sei como é que foi o teu encontro com a graça, porque o meu foi terrível. Quando eu tive um encontro com a graça, eu não me reconhecia. Porque eu nasci num lar cristão, mas sempre que alguém me dava oportunidade, eu tinha vergonha. E um dia Deus colocou um homem que falou, vem para aqui, para perto de mim. O pastor Paulo Júnior. E ali ele foi me levando, e eu fui provando. E um dia ele falou, filho, eu também sou pela graça, porque às vezes a gente não entende.
E eu olhei para mim, irmãos, e demorou um tempo, passei um processo, casei, e depois eu entendi que não se pode correr do chamado que Deus coloca na nossa vida. Mas quando você entende que você não é merecedor, quando você entende que não há nada que você possa fazer para ser digno, que somente a graça de Deus que pode mudar as nossas vidas. Quando Paulo entendeu isso, irmão, o homem caiu. Aquele homem brabo, forte, valente, de repente se depara com algo que ele não tinha explicação. E para os irmãos ter um pouquinho de noção, quando ele se converteu, quando ele entendeu a graça e começou a pregar, ele foi se encontrar com os discípulos. E olha que incrível, os discípulos não disseram, vem para cá, tamo junto. Não, esse rapaz aí dá problema. Esse rapaz é problemático, isso aí ele tá na pegadinha, vai nos dedurar. Mas Deus sempre coloca um irmão que diz assim, peraí, não, esse aqui não, eu andei com ele. Deus sempre coloca alguém que dá testemunho da transformação que Deus fez na sua vida. Sempre tem alguém que puxa. E eu dou graças a Deus pela vida dos irmãos que fizeram isso comigo. Eu não sei se você está com frio e você não lembra da pessoa que quando você teve um encontro com Deus, te puxou e disse, olha, eu sei que você teve um encontro com Ele, porque eu vi a transformação na tua vida. E olha que incrível, irmãos. Um homem mau, terrível, inteligente, sábio. Olha o que aconteceu com este homem. De repente, esse homem começou a pregar. Pode ser você. Pode ser você hoje que está aí achando... Irmãos, quando eu entendi que eu tinha saído da família dos 20 anos e já estou na família dos 30 e poucos, eu falei com o irmão Joildo falou, irmão Edson, quando você chegar nos 50 é pior. Irmão, eu não tenho mais tempo. Nós vamos sucumbir, irmãos. Paulo entendeu que ele deveria ter provado daquela graça antes. Eu não sei o que está acontecendo. Eu encontro hoje irmãos debatendo se o Donald Trump é o anticristo. Eu encontro irmãos debatendo se o acordo de paz está valendo, quando a Bíblia diz que nós não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui quando começar isso, irmãos. Os irmãos estão um debatendo com o outro. Olha, esses dias um irmão chegou para mim e falou, Edson, é impossível ele ser o anticristo, porque tem que ser assim, tem uma falsa paz, olha, e ele não tem idade, e tem um Nero que está nas profundezas e ele volta. Irmão, olha as preocupações. Enquanto Jesus está dizendo, e a minha graça? Tu lembra? Será que ainda, irmãos, nós conseguimos lembrar da graça? Aquele favor, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor se humilhou a tomar a minha forma, a nossa forma humana. Irmãos, se o Senhor Jesus, eu falo isso, se o Senhor Jesus viesse como anjo ainda estava bom. Mas e nem isso ele quis, a Bíblia fala que ele se humilhou, havendo uma forma humana, carnal, passar pelas mesmas aflições que nós. Por isso que vale a pena morrer por Jesus, irmãos. Palavra difícil de dizer nos dias de hoje, né? Palavras difíceis. Eu falava para o meu filho, falava, David, o tempo passa tão rápido. Daqui a pouco você tem 20, 30 anos. Não perca essa oportunidade, esse contato com a graça de Deus. O apóstolo Paulo, porque isso acontece quando nós provamos da graça de Deus, quando nós começamos a executar, sempre vem um engraçadinho e nos lembrar de como nós era. O apóstolo Paulo falou, olha, o que passou,
passou. O que eu deixei para trás, ficou para trás. Eu sigo para frente. Mas o problema é esse. Você fica perdendo tempo achando que as pessoas estão pensando de você. Quando, irmão, o que passou, passou, irmão. Não tem como consertar mais. O que importa é como você está fazendo agora. Quais são as suas decisões. Isso foi um momento que eu também parei. Eu falei, meu Deus, mas eu já errei tanto, eu já pequei tanto. O Espírito Santo falou, então começa a acertar agora. Começa a fazer agora, porque ainda dá tempo. Esse é o nosso problema, pelo menos o meu. Eu não sei se você quer começar uma semana com a mesma coisa, da mesma forma, ou você quer fazer o extraordinário com Deus. Eu sei, é difícil você ouvir isso. Você não está ouvindo aqui uma palavra coach que vai direto, impactada no teu coração. Você está ouvindo uma palavra que Deus está dizendo ao teu coração. Você só está aqui porque é a minha graça. E a Bíblia fala que a graça dele nos... Pronto, meu irmão. Isso já é o suficiente. O apóstolo Paulo, quando voltou para Jerusalém, ele se juntou com os irmãos e ele contou, ele sabia. Mas ele disse, vale a pena morrer pelo Evangelho. Sabe, meus irmãos, eu estou ficando mais velho, é verdade. Os dias estão acabando, eu estou olhando assim, eu estou falando, meu Deus. E eu estou vendo o que é que eu fiz. O que é que eu estou contribuindo para a obra do Senhor. Ou será que eu estou sendo pedra de tropeço para alguém? Eu já pensei nisso. O Senhor Jesus falou assim, sempre há uma chance para recomeços. Eu sei, é difícil. O recomeço é difícil. Você começa ali, ninguém te dá moral. Você começa, mas você procurou. Você tem que entender que até Paulo, quando ele começou, pegaram ele desceu ali, ele ficou escondidinho. Foi difícil Paulo também ganhar a moral. Mas, meu irmão, se você veio hoje ao culto, se você louvou a Deus, se você agradeceu a Ele, se você provou da graça dEle, aí você fica dizendo, irmão Edson, fala algo aí milabolante para eu pular. Eu não vou fazer isso, porque a palavra do Senhor diz, a minha graça te basta. E se a graça do Senhor Jesus não está sendo suficiente para você, eu não sei o que mais vai te preencher. Porque o apóstolo Paulo, quando provou da graça, abriu mão de tudo. E é difícil, irmão. É difícil estar errado, entender que está errado e ficar calado. Porque a gente sempre quer debater. Eu lembro que nós estávamos fazendo uma reunião e um irmão falou, não, porque na hora que nós fomos fazer evangelismo, nós vamos para cima e se vier, nós repreende. E um irmão sabiamente falou, pelo contrário, se alguém vier, nós passa para o próximo. Nós passa para o próximo, porque alguém tem que receber. Você já falou aí para a sua família? Você já falou para os seus parentes que existe um Jesus que morreu na cruz? Ou você está guardando essa graça só para você? Porque nós fazemos isso. Nós nos reunimos em eventos em família, nós nos reunimos muitas vezes na empresa, no trabalho, e nós nunca chegamos e falamos dessa graça, desse favor não merecido. Toda hora no condomínio eu encontro alguém dizendo, já era, minha vida não tem mais jeito, deu ruim, deu ruim. Sempre que tem oportunidade, eu falo. Porque a gente tem que saber a hora de falar também. Você já provou a graça de Jesus? Porque a graça de Jesus é o suficiente para tudo. É difícil. Nós damos glória a Deus. É difícil. Nós reconhecemos que não importa o que nós fizemos, se a graça do Senhor Jesus não for na nossa vida, nós nem sequer sentimos. Muitos de nós viemos à casa do Senhor buscando algo.
E às vezes está tão perto. Às vezes está tão fácil. Mas uma coisa que eu aprendi, isso por experiência, nós sempre queremos dar a volta, né? O caminho é bem mais fácil, aí nós vai dar uma volta gigante para chegar no mesmo caminho. Eu tenho aprendido muito isso com Deus. Eu tenho aprendido que... Eu até estava falando para minha esposa, porque nós começamos a visitar um jovem, e de repente a mãe dele falou, leva ele no Brás, lá tem as roupinhas de crente. Ele vai vestir a roupinha de crente. Eu fiquei pensando assim, eu falei, qual é a roupinha de crente? Até o mundo já sabe qual é a roupa do crente. Você não sabia? Se o rapaz vem com um terno, com um paletó, bem arrumadinho, uma Bíblia, se a moça vem mais comportada, já é uma cristã. É assim, o inimigo está enganando muitos assim. Mas não é assim. Eu falei para ele, olha, eu acho que tem algum problema aí. E eu notei, num certo ponto, que o rapaz, quando eu falei para ele, olha, não é assim. Tudo requer um tempo. Você aceita Jesus, automaticamente há uma transformação na sua vida, porque você larga o velho eu e começa a viver algo mais profundo. E com o tempo, você vai provando. É como um bebê. O bebê ele não começa comendo alimento, né, mais grosso, é sempre uma papinha. E com o tempo você vai provando desta graça. E aí o irmão falou para mim, ele falou... E aí eu vi que ele estava muito animado, e nos primeiros dias foi uma bênção, no segundo, no terceiro. No quinto dia, os jovens de culto na congregação, de repente sumiu. Sumiu. Eu fui lá procurar o rapaz, irmão, e o que eu vi foi terrível. Eu vi como o inimigo de nossas almas é rápido. É muito rápido. Rapidamente mudou as vestes do rapaz, rapidamente mudou. Porque às vezes, o que muda nas nossas vidas é só a música. Você deixou de ouvir um rock e agora está ouvindo um gospel. Você deixou de ouvir uma música mais, digamos, perturbada e está ouvindo uma mais light. Às vezes o que muda é isso. E isso não é transformação, isso não é provar da graça de Deus. Isso é só a aparência. Isso é só momentâneo, não dura. E eu cheguei para ele, conversei. E aí a gente está conversando. Mas sempre que nós falamos, vamos na igreja hoje, a resposta é, eu vou tentar. E eu falo, mas tentar é não. Ele fala, mas eu vou tentar. E eu estou sempre mandando mensagem para ele, sempre já fui na casa dele. E a última mensagem que ele mandou para mim foi, olha, irmão Edson, eu gosto muito de você, mas eu não quero problema com a minha mãe, então não vem mais aqui. Eu falei, olha, não tem problema, porque eu vou continuar orando por você. Você precisa provar da mesma graça que eu provei. Você precisa provar do mesmo Jesus que eu provei, que eu provo até hoje. Porque não é fácil, irmão. A Bíblia diz o quê? O mundo jaz no maligno. Tudo que tem aqui chama você para alguma coisa errada. Você pode ver, você sai aqui, você dá uma volta, tem uma tentação. Você fala o quê? Abre a internet, tem tentação. O mundo jaz no maligno. Aí eu pergunto aos amados irmãos, como é que está você hoje? Será que a graça do Senhor Jesus tem sido bastante para nós? Será que a graça de Deus tem sido o suficiente? Porque eu reparei uma coisa, quando estamos louvando, nós louvamos com uma beleza, irmão. Mas quando a palavra de Deus é pregada, eu não sei, porque eu também já fiquei em silêncio. Mas eu entendi que é porque quando a palavra de Deus é pregada, nós temos um encontro com nós mesmos. Nós olhamos para dentro de nós. E nós automaticamente há uma análise. Será que o que eu estou recebendo é o suficiente? Ou eu que estou deixando de lado? Ou eu que estou abrindo mão? Né?
igual no service. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, deixa isso aqui. A Bíblia fala que Deus não quer nada por a metade. Deus não quer você simplesmente aqui. Não, Ele quer você inteiro. Ele quer você completo. Você sabe por quê, irmão? Ele quer você assim, dependente dEle. Porque um dia, esta carcaça aqui, que vocês estão vendo, vai embora. Mas Jesus disse assim, ó, então tu virás para mim mesmo. Então, eu vou fazer morada para você aqui. Eu tenho um encontro com Deus. Um dia eu me encontrarei com Ele. E eu não poderei dizer que Ele não foi o bastante na minha vida, porque Ele foi e continuará sendo. Eu não sei se você está igual Paulo, neste ponto aqui do versículo 9, arrogante, e depois mais para frente, caído, destruído. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: por mais importante que você seja, por mais arrumado, best-seller que você seja, um dia você se encontrará com Ele. Um dia nós nos reuniríamos com Ele. E o que será de nós? Será que a graça que hoje Ele nos dá, o favor não merecido, será que isso tem sido importante bastante? Ou você tem outras prioridades, irmãos? Paulo não pensou duas vezes. Ele disse, não tem problema, mas que eu conclua o que Ele me mandou fazer. E é aí que eu me apego quando eu estou perto de desistir. Eu olho para esse irmão que tinha tudo. De repente abriu mão de tudo. O que é que esse irmão encontrou de tão poderoso? Aí eu entendi. Foi a graça de Deus, irmão. Ele encontrou a graça. E quando isso é possível, se ele não merecia, se eu não mereço, como isso é possível? Se você não merece, como isso é possível? Porque se tiver alguém aqui que merece, já deveria ter morrido naquela cruz. Ele mandou o filho dele morrer naquela cruz para que houvesse uma oportunidade para nós, gentios. E o apóstolo Paulo agarrou isso, lutou por isso todos os dias de sua vida. Você pode estar dizendo num culto de missão, mas irmão, eu não sei, eu não consigo chegar nas pessoas para pregar, para evangelizar. Ganhe a sua família. Noé pelo menos ganhou a sua família. E você? E eu? É por isso que eu invisto tanto na minha família. Porque se eu não conseguir outra, pelo menos a minha família eu vou conseguir. Pelo menos a sua família. Um irmão falou para mim, irmãos, a mocidade está com poucos jovens. Eu falei, é porque estão fazendo poucos filhos, irmão. Cada vez as pessoas têm menos filhos. E como é que está a sua família? Eu falei, os seus filhos não têm vindo, não tenho visto eles. Irmão, a faculdade, você sabe como é que é? Ah, não, tudo bem. Por que não adianta discutir, irmãos? Eu tenho que cuidar da minha família. Porque os meus 5 e a minha esposa é a minha família. Então, se você terminar sua carreira ganhando a sua família, você ganhou muito, irmão. Você ganhou muito, você ganhou a sua família. E você um dia vai embora desse mundo, mas seu filho vai ter outra família. E através dele ele vai ganhar a família dele. Missão é isso, irmão. Missão é isso. Isso também é missão. A família. Porque ela é tão atacada. Por quê? Porque é a família. Sem família não tem igreja. Sem família não tem missionário.
Isso é muito importante, irmãos. E quando eu olho para mim, e eu falei, mas Senhor, Ele falou, Edson, se você terminar a sua carreira com seus filhos nos pés do Senhor, já será bastante. Porque eu vejo tantas famílias, tantos irmãos, que nós vamos na casa deles, e quando nós entramos, o filho não dá nem boa tarde para o pai já ignora o filho, você não vê mais. Mas por quê? Porque é a distorção da família. Tem coisa que você sente no ambiente, quando você entra, você já sente. E é difícil, viu, irmão, quebrar aquele ambiente. E eu que sou metido, às vezes, é engraçadinho, às vezes meto os pés pelas mãos. É difícil quebrar um ambiente, porque você olha que ali está complicado. Aí você tem que levar o pastor, você tem que levar os presbíteros, né? Que são irmãos que têm mais força. E eu agradeço a Deus. Porque você pode até dizer, eu vim em um culto hoje para ouvir irmão Edson. Não. Você veio para ouvir que a graça de Deus, se você sair com isso aqui gravado, que a graça de Deus é o bastante para você. Eu já ganhei a noite, irmão, se você sair com isso gravado, quando alguém te julgar, dizer, você fala, é a graça. Se alguém falar de você, você fala, não tem problema, é a graça de Deus, olha, é a graça, porque eu hoje, o Espírito Santo falou para mim, tudo é graça, ninguém faz nada se não for a graça de Deus, irmãos. E eu estava ansioso para que o meu filho viesse, porque tem um louvor, eu quero encerrar, e meu pai falou, não, você vai, mas o irmão que te convidou vai ter que vir aqui. Eu falei, então tá bom, eu vou orar, pedir ao pastor Marcos, que libere o nosso irmão Douglas lá, para ir dar glória a Deus conosco lá. E eu estou fazendo assim, meu irmão, eu te amo. Tem um louvor que eu quero encerrar que diz assim, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não tem falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Essa parte eu amo. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Prezados irmãos, vamos em pé, orar e agradecer a Deus. Tem um aviso tardio que chegou aqui. Os jovens do Hebron estão parabenizando a nossa irmã Paloma pelo seu aniversário. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em tua casa, por tudo que o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através da palavra. Pedimos que o Senhor nos conserve debaixo da tua potente mão, Senhor. Abençoando a nossa semana, abençoando o retorno de cada irmão que se deslocou para estar aqui na igreja. Que o Senhor venha guardá-los, meu Pai, livrá-los do perigo e do mal, Senhor. E assim como nós chegamos aqui em paz, possamos retornar para os nossos lares em paz também. Aqueles que estão precisando de uma porta aberta, abra, Senhor, uma porta da provisão. Aqueles que estão enfrentando dificuldades na saúde, Senhor, o Senhor é aquele que cura. Nós ouvimos testemunho poderoso aqui da nossa irmã nesta noite, que o Senhor a curou, e nós cremos nisso, e sabemos que esta obra vai ser completa para a glória do teu nome. Senhor, é o que nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. E juntos nós vemos. Amém. Tenham todos uma excelente semana.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha